Você sabia que existem orações que trazem o fogo do Espírito Santo direto do céu, enquanto outras nem sequer chegam aos ouvidos de Deus? Por que isso acontece? Será que Deus tem seus escolhidos, ou você só está errando na hora que dobra os seus joelhos e faz sua oração? Hoje vou te revelar por que algumas orações trazem o fogo do Espírito Santo, enquanto outras nem sequer alcançam o céu. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, se inscreva no canal para nos ajudar a alcançar os 100 mil inscritos e comente abaixo: eu quero aprender a orar. Para começar, a Bíblia mostra que o fogo de Deus não é um enfeite, é sinal de presença, de aprovação, de purificação e de resposta. No Antigo Testamento, o fogo aparece como sinal de que Deus está ali de maneira manifesta. Em Levítico capítulo 9, quando Moisés e Arão abençoam o povo, a glória do Senhor aparece e um fogo sai da presença do Senhor e consome o sacrifício. O povo vê e se prostra. Aquilo não foi teatro, aquilo foi resposta de Deus. Também em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias ora no Monte Carmelo, o fogo do Senhor cai e consome o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água no rego. O povo grita: só o Senhor é Deus. Percebe? O fogo não veio para impressionar. Veio para revelar quem Deus é, cortar a dúvida e restaurar o coração do povo. Já no Novo Testamento, o fogo aparece de forma ainda mais profunda, porque agora não é só fogo no altar, é fogo no coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, línguas como de fogo pousam sobre os discípulos e eles são cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja em poder. E isso nos ensina que Deus continua respondendo, continua acendendo e continua visitando. Então, porque parece que nem sempre isso acontece, aqui entra o mistério. Existem orações que são palavras e existem orações que são alinhamento. Quando o coração e o propósito se alinham com a vontade de Deus, o céu não fica em silêncio. Agora presta atenção. Fogo instantâneo não é só sobre orar forte. Tem gente que grita, chora, sua e continua vazio. E tem gente que ora simples, mas com o coração inteiro, e o Espírito Santo vem. Por quê? Porque Deus não responde volume. Deus responde verdade. Jesus deixa isso claro em Mateus capítulo 6. Ele ensina que oração não é para aparecer e que Deus não se impressiona com muitas palavras repetidas. Ele vê o secreto, ele vê intenção, ele vê se há sinceridade. Existe um tipo de oração que Deus trata como incenso puro e existe um tipo de oração que Deus trata como ruído. E a diferença, muitas vezes, está em 3 pontos que a Bíblia repete. Primeiro ponto: arrependimento real. Em Salmos capítulo 51, o rei Davi diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quando o coração se dobra de verdade, o fogo vem para limpar, não para enfeitar. Muita gente quer fogo para sentir arrepio, mas não quer fogo para abandonar pecado escondido. E quando Deus envia fogo, Ele envia para purificar. Segundo ponto: obediência. Na primeira carta de João, capítulo 3, está escrito que se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos o que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante dele. Isso é direto, não é complicação. Obediência abre caminho para confiança e confiança abre caminho para resposta. Terceiro ponto: propósito alinhado. Tiago capítulo 4 diz que alguns pedem e não recebem porque pedem mal, para gastarem prazeres. Quando a oração é só para alimentar vaidade, Deus não coopera com isso. Mas quando a oração é para glorificar a Deus, para curar, para restaurar, para salvar, para cumprir a vontade dele, aí o céu se move. E aqui eu trago um detalhe que muitos ignoram.
A Bíblia não separa oração de vida. Na mentalidade bíblica, o altar começa dentro de casa, no secreto, nas escolhas do dia a dia. É por isso que quando o fogo vem instantâneo, geralmente existe uma história por trás: perseverança, santidade, humildade e sede de Deus. Agora, segura essa verdade, porque ela vai te confrontar com amor. Deus não está te negando fogo por maldade. Deus está te convidando para a profundidade. O problema não é Deus ser distante. O problema é que muitas orações são feitas com o coração dividido. Metade quer Deus, metade quer o controle. Metade quer santidade, metade quer desculpa. E o fogo de Deus não convive com mentira interna. Quando Elias colocou o altar em ordem, em 1 Reis, capítulo 18, ele não apenas orou, ele restaurou as pedras, organizou a lenha, preparou o sacrifício, altar em ordem, coração em ordem. E então o fogo veio. Isso é um símbolo claro: antes do fogo vem a ordem. Deus ainda faz isso hoje. Quando você coloca o altar do coração em ordem, quando você abandona o que entristece o Espírito Santo, quando você perdoa quem te feriu, quando você para de brincar com o pecado escondido, quando você busca Deus com fome real, não como tradição, algo muda. O céu reconhece. Responda com sinceridade: qual é a área da vida que mais tem esfriado a sua oração? Pecado escondido, cansaço, falta de perdão ou distrações? Existe um momento em que a oração deixa de ser apenas um clamor humano e passa a se tornar uma intervenção espiritual direta. Quando isso acontece, o céu responde com rapidez, autoridade e poder. Não se trata de emoção religiosa, mas de um movimento real no mundo espiritual. A Bíblia mostra que quando a fé, a autoridade espiritual e a vontade de Deus se alinham, a resposta não encontra resistência. Em Daniel, capítulo 10, o anjo diz ao profeta que desde o primeiro dia em que ele decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, sua oração foi ouvida. Porém, houve resistência espiritual no caminho da resposta. Isso revela algo profundo. Toda oração sincera é ouvida, mas nem toda resposta chega imediatamente. Existe guerra espiritual, existe oposição. Existe batalha invisível, mas também existem momentos em que a resposta rompe qualquer resistência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro estava preso, guardado por soldados e cadeias. A igreja orava incessantemente por ele. De repente, um anjo do Senhor aparece, luz resplandece na prisão, as correntes caem, as portas se abrem sozinhas e Pedro sai livre. Isso não foi apenas libertação física, foi intervenção sobrenatural causada por oração perseverante. Aqui está uma chave importante. Quando a oração da igreja se une, o poder se multiplica. Jesus declarou em Mateus capítulo 18 que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por seu Pai que está nos céus. Isso não significa que Deus atende caprichos humanos, mas revela o poder da unidade espiritual. Onde há concordância verdadeira, há autoridade espiritual liberada. Agora preste atenção. O fogo instantâneo do Espírito Santo frequentemente se manifesta quando existe unidade, fé coletiva e propósito santo. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, está escrito que todos estavam reunidos no mesmo lugar e em um só propósito. Não estavam distraídos, não estavam divididos, não estavam competindo espiritualmente. Havia unidade. E então o fogo veio. Unidade atrai presença. Divisão apaga o fogo. Isso explica porque algumas pessoas oram muito e sentem pouco. O coração está dividido. Existe fé misturada com dúvida, esperança misturada com medo, entrega misturada com controle. Tiago capítulo 1 afirma que quem duvida é semelhante à onda do mar.
levada e agitada pelo vento, e que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não trabalha na confusão interior. O Espírito Santo opera onde existe confiança verdadeira, mas existe outra chave ainda mais profunda: autoridade espiritual. Jesus disse em Lucas capítulo 10 que deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que a oração feita em alinhamento com Cristo carrega a autoridade espiritual. Não é o volume da voz, não é a emoção, é a posição espiritual em Deus. Quando Elias orou para que não chovesse e depois para que chovesse novamente, em Tiago capítulo 5, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, não era um super-humano. O diferencial não era a pessoa, mas a fé e o alinhamento com a vontade de Deus. Elias não orou para provar poder pessoal. Ele orou para restaurar o coração do povo. Quando a oração busca a glória de Deus, o fogo responde. Quando busca exaltação pessoal, o céu permanece em silêncio. Agora permita que essa verdade entre no seu coração. A presença do Espírito Santo não é atraída por performances espirituais, mas por rendição verdadeira. O fogo instantâneo não é resultado de técnica, é resultado de entrega. Muitos querem a manifestação sem a transformação. Querem sentir o fogo, mas não querem que o fogo consuma orgulho, vaidade, ressentimento e hábitos que entristecem o Espírito Santo. Hebreus capítulo 12 declara que Deus é fogo consumidor. Isso significa que sua presença purifica, refina e remove impurezas. O fogo que vem de Deus não apenas aquece, ele transforma. Jesus disse em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome espiritual não é curiosidade, não é tradição religiosa, é necessidade profunda da presença de Deus. Quando a alma tem sede real, o céu responde. Os grandes avivamentos da história não começaram com multidões, mas com pequenos grupos famintos por Deus. O teólogo e historiador J. Edwin Orr documentou que avivamentos espirituais surgiram quando pessoas começaram a buscar a Deus com arrependimento profundo e oração persistente. Não havia marketing, não havia espetáculo, havia quebrantamento. E há momentos em que Deus responde com fogo, não apenas para abençoar, mas para proteger. Em 2ª Carta aos Reis, capítulo 6, o servo de Eliseu estava com medo ao ver o exército inimigo. Eliseu orou e os olhos do servo foram abertos. Ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. A resposta de Deus trouxe proteção espiritual invisível. Existe uma diferença profunda entre sentir a presença de Deus e ser transformado por ela. Muitos desejam o toque do Espírito Santo, mas poucos compreendem que o fogo divino não vem apenas para emocionar. Ele vem para purificar, restaurar e reacender aquilo que foi apagado pela rotina, pelas feridas e pelo desgaste espiritual. Ao longo das Escrituras, o fogo de Deus aparece como instrumento de purificação. Em Isaías capítulo 6, o profeta reconhece sua impureza diante da santidade divina. Então, um serafim toma uma brasa viva do altar e toca seus lábios, declarando que sua culpa foi removida e seu pecado perdoado. O fogo não veio para destruir Isaías, mas para purificá-lo e prepará-lo para o chamado. Isso revela um princípio espiritual poderoso. O fogo do Espírito Santo não se aproxima para condenar, mas para purificar e preparar. Muitos se afastam da presença de Deus por medo da própria imperfeição, quando, na verdade, é exatamente na presença dele que a restauração acontece. O inimigo tenta convencer que é preciso primeiro se tornar digno para depois se aproximar. A Bíblia ensina o contrário. A proximidade com Deus é que nos transforma. Em Malaquias capítulo 3, o Senhor é descrito como fogo purificador e como sabão de lavandeiro.
Ele se assenta como quem refina a prata, removendo impurezas até que o reflexo se torne puro. Isso significa que Deus trabalha com paciência e precisão no interior humano. O fogo que Deus envia não destrói a identidade. Ele remove aquilo que impede a identidade de brilhar. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, Paulo exorta: reavives o dom de Deus que há em ti. Reavivar significa reacender algo que já foi aceso. O fogo não foi embora, ele precisa ser alimentado. E aqui está uma verdade: o Espírito Santo não apaga a chama quando há fraqueza. Ele sopra para que a chama volte a crescer. Jesus declarou em Mateus capítulo 12 que não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Isso revela o coração de Deus. Ele restaura aquilo que parece prestes a se apagar. Mas existe um segredo espiritual que abre espaço para essa restauração: rendição verdadeira. Salmos capítulo 34 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O quebrantamento não é fraqueza, é abertura para a ação divina. O orgulho endurece o coração. A rendição o torna inflamável à presença de Deus. É por isso que muitos experimentam o fogo do Espírito Santo após momentos de profunda entrega. Quando as máscaras caem, quando as defesas caem, quando o coração se apresenta diante de Deus sem justificativas, algo acontece no mundo espiritual. Outro elemento essencial para o reacender espiritual é o perdão. Ressentimentos acumulados funcionam como barreiras invisíveis que impedem o fluxo da presença divina. Em Marcos capítulo 11, Jesus ensina que, ao orar, devemos perdoar, para que o Pai Celestial também nos perdoe. Perdoar não significa concordar com a dor recebida. Significa libertar o coração da prisão emocional. Quando o perdão acontece, o coração volta a respirar espiritualmente. E onde o coração respira, o fogo pode arder. Além disso, a gratidão também atrai a presença de Deus. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão muda o foco da escassez para a fidelidade de Deus. Ela abre espaço para perceber a presença divina, mesmo em meio às dificuldades. E há ainda um aspecto frequentemente negligenciado. A palavra de Deus alimenta o fogo interior. Jeremias, capítulo 23, declara: não é a minha palavra como fogo? A Escritura não é apenas informação, é combustível espiritual. Quando a palavra é meditada, o coração se aquece, a fé se fortalece e a mente se alinha com a verdade. Muitos buscam sentir o fogo, mas negligenciam o alimento que o mantém aceso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão termina a oração de dedicação do templo, o fogo desce do céu e consome o sacrifício, e a glória do Senhor enche a casa. Os sacerdotes não conseguem permanecer em pé para ministrar, e o povo se prostra reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus. A resposta veio imediatamente após a oração. Por quê? Porque aquele momento confirmava publicamente a presença de Deus e estabelecia um marco espiritual para toda a nação. Em Números, capítulo 16, quando a liderança de Moisés é contestada, Deus manifesta seu juízo de forma visível para preservar a ordem espiritual do povo. Embora seja um episódio solene, ele revela que a manifestação divina também protege o propósito de Deus contra aquilo que ameaça destruir a direção espiritual. Esses episódios revelam um padrão. Deus age rapidamente quando sua glória precisa ser revelada, quando seu povo precisa ser fortalecido e quando seu propósito precisa ser preservado. Isso também acontece na vida pessoal. Existem momentos em que o Espírito Santo intervém para impedir decisões que levariam à destruição, para confirmar caminhos que parecem incertos e para fortalecer a fé quando o cansaço ameaça vencer. Provérbios capítulo 3.
Ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Quando reconhecemos Deus em todos os caminhos, Ele endireita as veredas. Muitas vezes, essa direção chega como uma convicção profunda, uma paz inexplicável ou uma intervenção inesperada. Outro aspecto importante é que o fogo de Deus também acelera promessas quando o tempo do cumprimento chega. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, está escrito que a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá. Quando o tempo determinado chega, aquilo que parecia lento se torna repentino. José esperou anos entre o sonho e o cumprimento, mas em um único dia saiu da prisão para o governo do Egito, como vemos em Gênesis capítulo 41. O processo foi longo, mas o cumprimento foi imediato. Talvez existam promessas em sua vida que parecem distantes. O silêncio não significa abandono. O silêncio muitas vezes significa preparação. E quando o tempo chega, Deus age com rapidez que surpreende. Outra verdade profunda é que o fogo do Espírito Santo não se manifesta apenas em grandes momentos visíveis. Muitas vezes, ele se manifesta como direção interior, coragem renovada, libertação de hábitos destrutivos e paz que guarda o coração. Filipenses capítulo 4 ensina que ao apresentarmos nossas petições a Deus com ações de graças, a paz de Deus guardará o coração e a mente. Essa paz não é ausência de problemas, é presença divina sustentando a alma. Agora, permita que essa verdade se estabeleça no seu coração. O Espírito Santo não deseja apenas visitar, ele deseja habitar. Não deseja apenas tocar, deseja transformar. Não deseja apenas emocionar, deseja conduzir você em uma vida de santidade, propósito e comunhão com Deus. Se existe algo que impede essa ação, hoje é o dia de entregar. Se existe algo que esfriou a fé, hoje é o dia de reacender. Se existe medo, culpa ou cansaço, hoje é o dia de se aproximar com confiança. Deus continua respondendo, Deus continua purificando, Deus continua enviando fogo e, acima de tudo, abra o coração para Jesus Cristo. Receba-o como Salvador, permita que Ele transforme sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o fogo do Espírito Santo ilumine seu caminho hoje e sempre.